Certa manhã, ao despertar de sonhos agitados, Gregor Samsa deu consigo transformado num inseto monstruoso. Hoje é sábado e hoje tem vídeo aqui no meu canal. Meu nome é Isadora Azunsten Oliveira, sejam todos muito bem-vindos e hoje o que eu trago para vocês é uma obra pesadíssima, é um grande clássico. Estou falando de A Metamorfose de Franz Kafka. Este vídeo será dividido em 3 partes. Primeiro, estarei falando sobre o enredo da obra, a sinopse, do que ela se trata. Depois estarei falando sobre a minha visão, as metáforas contidas neste clássico. E também, e não menos importante, estarei falando sobre o escritor Franz Kafka, que teve a sua vida em aspectos bem difíceis. Sobre a obra, ela começa quando o jovem caixeiro viajante Gregor Samsa, que era o arrimo de sua família, era ele quem sustentava o pai, a mãe, a irmã, em um dia subitamente, sem nenhuma explicação de cunho sobrenatural, acorda transformado em um inseto gigantesco e monstruoso. Podemos imaginar que seja talvez uma barata, dita a repugnância, porém não sabemos que inseto é este. E nesse contexto, Gregor se vê impossibilitado de seguir com a sua vida normalmente. Ele já não podia mais trabalhar, ele já não podia mais sustentar a sua casa. E é mediante esta situação que a família se vê em uma situação muito desesperadora. Eles já não sabiam mais o que fazer, eles estavam muito preocupados em como eles se manteriam, em como eles pagariam as contas, em como eles se sustentariam. E Gregor é deixado de lado nessa história. Quando eu li esta obra a primeira vez, eu tinha meus 17, 18 anos, eu ainda era muito imatura, estava no meu primeiro ano da faculdade e essa obra me chocou de certa forma porque é uma leitura bastante desagradável, era o que eu achava na época. E eu fiquei bastante chocada, bastante impactada mesmo, eu não tinha tanta visão de mundo assim. Eu entendi as metáforas, elas eram verdades muito cruéis de serem encaradas e hoje, 9 anos depois, eu reli a obra e hoje elas já não me chocam mais como antigamente. O livro ele pode ser entendido como uma metáfora em relação à utilidade humana e até mesmo ao próprio amor verdadeiro. Será que se nos acontecesse algo tão difícil, tão cruel como o que acontece com o nosso pobre protagonista, o Gregor, será que aqueles que estão ao nosso redor saberiam aceitar, saberiam nos amar da mesma forma? Será que quando não temos mais nada a oferecer àqueles que estão ao nosso redor, será que eles iriam seguir com as suas vidas? Eles iriam nos enxergar da mesma forma? Esta metáfora pode ser entendida como uma deficiência, como algum acidente grotesco, como a própria velhice. Ela faz a gente refletir de uma maneira muito pessimista sobre as nossas próprias relações. E foi isso o que aconteceu comigo. Sobre o autor, Franz Kafka, ele foi um autor tcheco. Porém, quando ele nasceu, o país não se chamava assim, era o Império Austro-Húngaro. Ele foi um escritor que morreu muito jovem, aos 40 anos de idade, vítima da tuberculose. E ele teve uma vida muito desregrada, ele era autofrequentador de bordéis, bebia bastante. E é dito também que ele não tinha uma boa relação com o seu pai. Eles eram vistos brigando com frequência e isso pode ser refletido aqui na obra do Kafka, que a obra no geral deste escritor tem uma visão bem pessimista da vida. Tem o livro O Processo, que é considerado como uma obra ainda mais perturbadora do que a Metamorfose, e é a partir de então que temos um termo na nossa língua portuguesa que se chama kafkiano, e ele significa algo muito complicado, muito labiríntico, muito surreal, que são exatamente como as metáforas descritas neste livro. A Metamorfose é uma leitura muito rápida, uma leitura muito tranquila, apesar do conteúdo dela não ser tranquilo.
mas é uma leitura bem rápida. A minha edição aqui tem 96 páginas, ela é bem curtinha e a linguagem, diferente dos outros clássicos, não possui todo aqueles floreios, aquelas palavras e termos tão complicados que já estamos acostumados, porque é uma leitura bem objetiva, bem clara, palavras do nosso dia a dia. É uma leitura extremamente rápida, você consegue ler em um dia, em uma tarde. Eu recomendo muito a leitura de A Metamorfose para vocês que gostam da literatura universal. Este é um grande clássico, é uma obra atemporal. Até hoje podemos ver citações e referências a este livro e eu recomendo muito. Então vou ficando por aqui. Compartilhe com aquele colega que é fã de literatura clássica. Deixe o seu comentário, deixe o seu like, podem me recomendar livros para que eu faça os vídeos. E eu vou ficando por aqui, continuamos lá nos comentários. Um beijo e um abraço a todos e até a próxima!